Dani acabou de falar que eu tava meio vesga. Se eu tava olhando pra lente, eu não tava. Essas coisas na entre-equipe que acontecem. Mas agora eu estou olhando pra você, porque temos mais um diário da gravidez das 30 semanas. E nesse diário eu vou contar pra vocês como que foi mudar de médico a essa altura do campeonato. Algumas coisas lindas que chegaram por aqui. Novas recomendações alimentares, entre outros fatos que aconteceram nos últimos tempos. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho para receber sempre que a gente postar um vídeo novo. Você vai ficar sabendo. Como sempre, é uma alegria estar com vocês. Deixa nos comentários pra mim, porque eu acho um barato quando vocês comentam: Ju, eu também tô grávida de 30 semanas, ou eu tô de menos semanas, me conta se é menino, se é menina, ou se você não tá grávida. E não tá nem pretendendo engravidar, mas ainda assim está aqui. Então manifeste-se, que eu quero saber quem é você e o seu momento de vida agora. Qual é o tamanho do bebê? Então, da bebê no caso. Não, gente, ainda não tem nome. Muita gente todos os dias me pergunta do nome e eu continuo respondendo: acredito que a gente vai esperar a bebê nascer pra saber o nome dela. O Krika já tem lá as vontades dele. Se vocês quiserem, a gente grava um vídeo sobre a nossa listinha, mas a gente ainda não chegou num acordo. Então vamos ao tamanho da nossa bebê. 30 semanas, gente, geralmente já tem uns 40 centímetros, tá? Em relação ao peso, é uma média de 1.300 gramas. E dependendo da fonte, me dizem que ela tá do tamanho de um repolho, dependendo da fonte, me dizem que ela tá do tamanho de um pepino. Então, em relação aos vegetais da semana, eu fiquei confusa. Como que eu passei a semana? Gente, eu vou fazer os tópicos que realmente tem novidades. Os tópicos que permanecem os mesmos, a gente abstrai dessa vez. A semana eu passei bem. Da última vez eu falei que eu tava assim, meio esquisita, que eu tive insônia. E é assim, né, gente? Na gestação, às vezes a gente tem muito sono, às vezes a gente não tem nada de sono, a gente tá morrendo de sono e não consegue dormir. Mas na semana passada, essa semana, né, a gente trabalhou pra caramba, fez um monte de coisas e eu tava me sentindo super bem. E acredito também seja porque eu voltei a praticar yoga e yoga me faz tão bem, gente, que eu acho que certas coisas da nossa vida, né, certas metas pessoais, que nem a gente falou no domingo zen passado, ajudam a gente a ter gás pra viver, sabe? Dão motivação, dão energia. Então, de uma forma geral, assim, a minha semana que passou foi ótima, muito produtiva. Os movimentos da bebê estão cada vez mais vigorosos, então a prática física, de atividade física dela tá cada vez mais surpreendente, mas eu notei que ultimamente ela tem tido reflexos bem pontuais. Então, por exemplo, se eu ponho a mão assim perto da costela, ela vai dar tipo um chutinho, eu não sei, eu imagino que seja um chute, porque a cabecinha tá pra baixo, dá um chutinho perto da costela. Se eu passo a mão perto do umbigo, assim, na barriga perto do umbigo, ela vai lá e se manifesta perto do umbigo. Então, ela vai onde a minha mão vai. E quando o Krika fala perto dela, ou põe a mão, eu não preciso nem avisar, assim, que ele colocou a mão, ela começa. Então, assim, é algo muito lindo e muito louco que acontece, e eu tô achando muito legal como esses reflexos dela têm sido mais pontuais. Quando eu simplesmente coloco a mão em alguma parte, ela vai lá e dá uma resposta. Se eu sentir falta de algo por estar grávida, olha, gente, assim de cabeça, eu acho que essa semana não aconteceu nada assim que eu falei: ai, nossa, queria ter feito isso. Eu não sei, mas eu acho que eu me entreguei tanto à experiência que eu não tive muito esse sentimento, sabe? Só assim, na última prática de yoga, eu tô fazendo um curso de formação em yoga com a Premananda Yoga School, e a gente trabalhou bastante invertidas, e daí o professor falou: Ju, você ficou bastante tempo de repouso. Se você estivesse fazendo uma prática de rotina desde o comecinho, aquela prática que você sempre teve, tudo bem você fazer invertida, mas como você ficou muito parada, ele não achou legal. E eu também, eu fiquei na minha, sabe? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência e calma com o nosso momento e não querer meter os pés pelas mãos, literalmente. Então a prática da invertida, que é quando você vira de cabeça pra baixo, né, no yoga, a gente não fez e me faz mó bem, assim, me dá uma irrigação, dá um barato, dá um negócio legal, e daí a gente não fez, eu não fiz, mas o Krika fez e tudo. Então foi um negocinho assim que eu senti falta, mas que logo, né, daqui a 2 meses e pouquinho, né, eu já, aliás, depois da quarentena, quando a gente volta a fazer as atividades físicas, eu vou poder recuperar a minha invertida.
Desejos da semana! Voltou! Minha gente, eu falei pra vocês no último diário sobre a minha alimentação. Muitas pessoas que me acompanham sabem que muitas épocas da minha vida eu fico vegetariana. Em algumas épocas eu comia peixe, mas eu tava vegetariana antes de engravidar. E de repente eu comecei a ter vontade de comer carne, coisa que eu já não comia há muito tempo. Mesmo nas épocas em que eu comia peixe, eu já não comia mais frango, nem carne vermelha, nem carne de porco. E daí, minha gente, a vontade de comer carne vermelha veio muito forte de uma semana pra cá. E é muito interessante como eu acredito muito que o nosso corpo manda certas mensagens de algumas necessidades até nutricionais. E alguns médicos falam sobre isso, que isso não é um mito, não é uma lenda, não é achismo, que isso acontece. E daí eu me consultei com um médico, que inclusive vou falar agora, a questão de ter trocado de médico, e ele me perguntou: Juliana, você come carne? Você tem comido carne? Eu falei: que tipo de carne, né? Porque carne pode ser um monte de carne, né? Inclusive peixe pode ser carne. Aí ele falou: carne vermelha, assim, uma proteína animal. Ele falou de forma mais generalizada. E eu falei: olha, doutor, por incrível que pareça, eu tenho tido vontade de comer carne vermelha, em específico, que era algo que eu não comia mais, e eu não sentia a mínima falta. E tive vontade. Ele falou: porque no consultório do Dr. Bruno Zahrer, que é ele que tá cuidando de mim agora, ele tem ultrassom, então sempre que eu vou lá na consulta, ele faz um ultrassom pra ver como que a bebê tá. Ele é um grande especialista de imagem também, então por isso no consultório dele tá tudo equipadinho lá e tudo mais. E daí ele falou assim: olha, a bebê tá super bem, tá super saudável, mas existe um número lá que eles têm como uma média de crescimento ideal e ela tava um pouquinho abaixo. Daí ele falou: olha, vamos caprichar na proteína, continua tomando as suas vitaminas, a alimentação, super importante, então foca na alimentação boa que você sempre teve, mas com um pouco mais de proteína, com mais ovo. E tem, claro, gente, proteína vegetal também, então assim, é complementar. Bastante brócolis, feijão, ovo, carne, né? Ele falou no caso da carne vermelha e por aí vai, assim. Lembra que eu falei que desde o começo eu quero comer feijão com ovo, e o quanto eu comi feijão com ovo? É proteína também, e além dos outros nutrientes que ambos têm, são muito bons. E tô bem, tô feliz, não me dá nada, que muitas pessoas quando voltam a comer carne, às vezes dá um remorso, dá uma sensação ruim ou passa mal. Não, gente, comi, fiquei super bem, satisfeita, a bebê gostou também, então tá tudo certo. Depois que ela nascer, não sei como vai ser, eu vou sentir o meu corpo novamente, mas assim tá sendo agora. Ai, Ju, e que história é essa de mudar de médico? Pois é, eu já queria ter compartilhado isso com vocês, mas é que não tinha acontecido de fato. Mas eu já tava num dilema. O meu ginecologista da vida inteira, ele que fez o parto da minha mãe. Ele que cuidou de mim desde os meus 16 anos. E tava cuidando de mim até pouco tempo. Aliás, eu vou continuar vendo ele, eu vou explicar pra vocês agora. O que aconteceu? Eu conversei com ele sobre o parto, os meus desejos de parto. 2 vezes eu puxei assunto. E ele falou: não, mas depois a gente vê. E isso criou em mim uma insatisfação, assim. Eu não gosto de ficar com as coisas no ar, com a pulga atrás da orelha. Vocês sabem o quanto que eu gosto de ler, de conversar, de me informar. O quanto que eu converso com a doula, que ela tá sendo também nossa educadora perinatal, a Adriana. O quanto que é importante isso pra você poder se preparar. Eu tô fazendo toda a minha preparação pra ter um parto normal. Então eu acho super importante você estar bem alinhada com o seu médico. E eu quero um parto humanizado. Então não é só um parto normal. O que é o parto humanizado? A gente já falou aqui. É você ter, assim, assumir o controle, você ser a protagonista do seu parto, saber quais são os seus direitos. Quais procedimentos que dizem muitas vezes que são padrão e não precisam ser. Então, que tipo de procedimentos chegam a ser invasivos que você pode optar por não ter. O bebê vai nascer, vai direto pro seu colo, o contato pele a pele é muito importante. Vai cortar o cordão, clampear o cordão umbilical e cortar só quando parar de pulsar. São certas coisas que são práticas humanizadas que, pra mim e pro Krika, fazem muita diferença, entendeu? Então não é só parto humanizado, lembra quando eu achava que era só na água? Então não é só aquela coisa assim de um partinho normal, não, eu quero um parto humanizado em que eu possa falar se eu vou querer sedação, se eu não vou querer, que eu não quero episiotomia, eu não quero que faça um corte na minha vagina, e como que vai ser depois, o contato do pediatra, como que vai ser o colírio de nitrato, enfim, são várias decisões que você como mãe pode fazer. Inclusive faz um plano de parto pra escrever os seus desejos. Eu quero que me toque, eu não quero música, eu não quero. Posso mudar de ideia na hora, porque na hora às vezes a gente
acha que vai ficar quietinha, eu que sou uma pessoa mais quietinha, mas pode ser que eu vire uma leoa e que eu não queira ninguém na sala. Então, acho que o parto adequado, o parto humanizado, ele preza por tudo isso. Você ter sua voz naquele momento, para que toda a equipe trabalhe pelas suas vontades, desde que você e o bebê estejam seguros. Então, é isso, assim que funciona. Então, imagina, eu sabendo de tudo isso, já tinha lido um monte de coisa. E ficar no vácuo, assim, depois a gente conversa. Eu tenho o maior respeito, a maior consideração pelo meu médico, mas eu falei, não era esse tipo de resposta que eu gostaria. E sem ter criado muita expectativa. Aí eu conversei com o Crick, ele foi comigo lá um dia, que eu falei, o Crick é mais direto que eu, ele vai me ajudar. E ele me ajudou mesmo, ele falou, olha, doutor, a gente já foi visitar o hospital aqui em Santos, o São Lucas, que tem as salas de parto adequado, a gente fez curso de gestante lá, a gente gostou, se identificou, a gente quer ter lá. E aí o meu médico falou, olha, lá não é meu ambiente, não é lá que eu costumo frequentar, eu acho que pro profissional fazer um bom trabalho ele tem que se sentir bem no ambiente, e eu super respeitei a resposta dele. E falei assim, olha, doutor, eu tenho muito respeito pelo senhor, confio muito e me sinto muito segura com o senhor. Eu gostaria que você me indicasse alguém. E daí foi quando, assim, coisas do universo, né? Coisas do divino. Ele acabou indicando uma pessoa que já tinha aparecido no meu caminho e que eu sabia que não era à toa, que é o Dr. Bruno. Quando eu voltei da Dinamarca, eu precisava fazer um ultrassom naquela semana. Aí liguei na clínica que eu faço todos os meus ultrassons. E falei, gente, eu preciso fazer esse ultrassom que era morfológico, super importante fazer num determinado período. Queria marcar pra essa semana. Daí a atendente falou, olha, a gente tá com a agenda cheia, mas deixa eu dar uma olhada. Ela falou, só tem o Dr. Bruno na quarta-feira, tal hora. Eu falei, é ele, marca. E foi ele que me deu a notícia na época da placenta baixa. E ele foi tão profissional e tão delicado e tão calmo, e me passou tanta segurança que eu poderia achar que placenta baixa era um problema, que eu tava em risco, que isso com aquilo, mas ele me deixou tão tranquila. E aí ele leu lá no pedido do exame e falou, eu conheço o seu médico, nós somos amigos, fica tranquila que eu vou ligar pra ele agora e vou explicar o que eu vi aqui no exame, mas ele me deu as recomendações lá na hora, o Dr. Bruno, e falou, olha, se o seu médico quiser te passar mais informações, mais detalhes, eles entram em contato. E eu achei muito legal essa atitude dele. E daí quando eu fui conhecer o hospital, que eu fui fazer um tour lá pra conhecer a maternidade, as salas de parto adequado, a primeira pessoa que aparece andando no corredor era ele, era o Dr. Bruno. Eu falei, gente, mas não é possível. Ele apareceu de novo. Porque nesse meio tempo eu descobri que ele trabalhava lá, que ele era um dos coordenadores do parto adequado e que ele já seguia essa linha que era o que eu desejava. Já tinha, assim, pescado. E aí ele me aparece. Aí depois, nesse dia do meu médico falou assim, o Bruno não tá fazendo seus ultrassons? Olha, conversa com ele. E eu falei assim, as coisas não acontecem à toa, ele não apareceu no meu caminho à toa, a gente tem excelentes médicos aqui em Santos, inclusive alguns humanizados maravilhosos, mas o Bruno não apareceu à toa. E daí, no próximo ultrassom, eu conversei com ele e tudo mais, daí fiz a minha primeira consulta lá com ele, que foi maravilhosa, ele ficou mais de 1 hora conversando comigo com o Krika, tirando dúvida, perguntando quais eram os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos medos, e era isso que eu queria, alguém que conversasse comigo, que me explicasse, que me passasse, assim, essa segurança de poder contar. Eu quero continuar vendo esse meu médico, que é meu médico desde o dia que eu nasci. Eu combinei isso com ele, doutor, eu vou ficar vindo aqui só pra te ver, porque eu gosto muito de você. E ele falou, olha, se o Bruno fizer seu parto de coração, eu vou ficar muito, muito feliz, você tá em excelentes mãos. Porque o meu medo, gente, era de um médico que me virasse as costas, como acontece. E eu já li relatos e eu já soube de amigas que quando não conseguiram entrar num acordo sobre o parto com o médico, ou o médico quis induzir para uma cesárea desnecessária, né, que não era o desejo da mulher e não era a necessidade da mulher, porque a cesárea às vezes ela é necessária e pode salvar vidas sim, mas tipo de quererem empurrar uma coisa que nem era necessária naquele momento, e de médicos que falaram assim, não posso fazer nada por você. Então eu tava assim com medo disso acontecer, mas não aconteceu, ele foi super legal. Então eu só tenho a agradecer, porque agora eu tenho 2 pessoas maravilhosas na minha vida, além da Adriana, que é maravilhosa, que é a nossa doula e educadora perinatal. Então eu vou dizer pra vocês, eu tô falando tudo isso sorrindo, mas eu fiquei meio mal, assim, do tempo que eu fiquei
nesse vácuo do médico, depois a gente conversa, e até combinar com ele e sentir que ele não ia me deixar na mão, assim, do tipo virar as costas, porque imagina você confiar num profissional a vida inteira e de repente ele ser rude, ser ríspido, ser grosso, o que acontece? Então eu tinha muito esse medo e eu fiquei assim até meio insegura, meio ansiosa, umas coisas assim. Mas felizmente tudo deu certo, ufa. E quem é mãe aí já passou por isso, quem já esteve gestante sabe do que eu tô falando. Então é um alívio imenso poder agora ter tudo encaminhado com um bom profissional que tem sinergia com a gente sabe que pode contar e que o meu médico também gosta muito dele. Então, bom, agora meu médico, né, ficou generalizado. Tenho 2 meus médicos. As novidades que chegaram por aqui. Então, este é um tópico que eu adoro fazer, porque, gente, chega tanta coisa fofinha. Essa semana as minhas amigas capricharam. Eu fui almoçar com a Lu Tosi, que é uma lindeza, que já virou amiga. E a Lu escreveu uma carta linda, cheia de significado. Deu essa roupinha pra bebê. Olha só. Que coisa mais fofa, gente. É a Cinderela. E a Cinderela é uma personagem, assim, que ela fala muito, né, sobre a gentileza e a coragem. Aí ela escreveu uma cartinha linda e colocou aquela frase da Cinderela, aquela frase icônica: Have courage and be kind. Que é mais ou menos a tatuagem que eu tenho no joelho, de você ter coragem, mas ser gentil ao mesmo tempo. Então, ela falou que são ensinamentos lindos sobre ter coragem e ser forte e jamais perder a delicadeza que ela vê muito em mim e que ela deseja para a nossa princesa. Então, Lu, muito obrigada. E deixa eu até ver, gente, que ela falou que nesse site tem muita coisa legal, eu não conhecia. Baby Fun. Baby Fun. Ela comprou pela internet e eu achei muito fofinho, Lu. E o significado, né, gente? Sério. Chegou o sapatinho, sabe de quem? Quem deu? A tia Michelle, nossa amiga fotógrafa linda. Gente, olha esse sapatico. Que coisa mais fofa. Ele pode ficar aqui no cenário, né, Rani? Enquanto a bebê não vai usar. Que coisa mais linda. Eu amei, amei. E sabe que ela achou essas coisinhas na Renner? O sapatinho e a bermudinha. Que fofa. Essa bermudinha já é pra 6 a 9 meses. Eu achei super legal que é de fio reciclável. É uma matéria-prima originada da reciclagem de material têxtil ou PET para a criação de novo tecido. Então é uma bermudinha ecológica para essa nossa bebê. Eu amei-me! Muito obrigada. A querida Silmara Armada, que é mãe de 2 lindezos, da lindeza da Mariana e do lindezo do Pedro Henrique. Eles são super queridos e participaram do Juicy Bazar e do meu Bazar Beneficente aqui em Santos como voluntários. Ela fez esse quadrinho muito fofo de bem-vinda, você é muito amada. Como é grande o nosso amor por você, seja bem-vinda. Eu vou deixar a roupinha da Silmara aí, porque ela faz várias lembrancinhas personalizadas, o trabalho dela é muito fofo. E assim vocês conseguem acompanhar mais do que ela faz. E o papai deu presente pra bebê, mas foi um presente assim, como eu poderia dizer isso? Intimado, eu intimei ele a comprar um livro, que eu falei, eu quero começar já a ler histórias pra bebê. Que essa interação com o bebê na barriga é super importante, até o bebê ouvir a voz do pai com uma certa constância. E eu falei, não, vou começar a ler historinhas. E ele comprou esse livro, Uma História por Dia, que tem uma história para cada dia do ano. Eu comecei no dia do ano de outubro, no caso, mas é o ano inteiro, de janeiro a dezembro. E são historinhas interessantes, assim, é bem lúdico. Não necessariamente pra bebê, mas o contexto de linguagem é possível que você leia isso pra um bebê. Então não é uma linguagem de criança mais velha nem nada. E cada historinha tem uma liçãozinha, assim, sabe? Aquela moral da história. Então são histórias curtinhas, mas são bem legais. E esse foi o papai Clica que deu. Uma História por Dia, do Vale das Letras, da editora. E o pessoal da Mesa Requinte, que eles são daqui de Santos, acho que é uma lindeza. Mandou um monte de coisa fofa pra bebê. Essa necessaire aqui, olha, que bonitinha. Toda feita à mão, maior carinho. Saquinho pra maternidade, pra pôr a roupinha. Que gracinha. São 3 saquinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí tem o desenho da calça, do bodyzinho, pra gente saber o que é que tá onde. Aqui é pra levar os gatos pra maternidade, tô brincando. Mas pra pôr outros acessórios, ela fez de gatinho, porque sabe do pisco e da paçoca. Muito fofo. Eu amei. E ela é minha xará, Juliana. Muito obrigada, Ju. Adorei os mimos. Muito fofo. Veio tudo muito
bem embrulhadinho, com muito carinho. Muito obrigada por isso. O melhor momento da semana. Eu acho que foram as fotos. Eu queria que a gente relutou tanto com essa coisa de foto de gestante e tal. A gente enrolou pra caramba, porque eu vivo com vídeo, com foto, com coisa, que daí eu acho que geralmente quem já tá nesse ambiente desencana um pouco dessa coisa de fazer o ensaio todo bonitinho e tal. Mas eu tava conversando com o Rodolfo, que ele é nosso amigo, o Rodolfo Corradinho, ele falou, Ju, vai passar o momento, não é em qualquer época da gestação que um ensaio de gestante fica legal. Depois talvez você se sinta mais inchada, mais cansada e por aí vai. Tem que pegar essa fase aí dos 7, 8 meses. Eu falei, tá bom, vai. O Rodolfo é tão maravilhoso. E também tem um ensaio embaixo d'água que eu vou fazer, que eu acho que vai ficar uma coisa assim muito legal. O médico liberou pra isso, falou que tudo bem, é uma piscina aquecida, mas não é aquela quentura de sauna, não, é uma temperatura ideal que gestante pode ficar lá, porque tem que tomar cuidado com isso também, nada que seja muito quente. Então a gente vai fazer também esse, que eu acho que vai ficar lindo, daí de repente no próximo diário eu já tenho algumas imagens pra mostrar pra vocês. E no próximo diário já vai dar pra mostrar pra vocês o carrinho, que eu falei, tá a caminho, tá a caminho, tá a caminho. No Instagram eu já mostrei. Mas como eu tô falando da semana passada, o carrinho fica pra próxima, tá, minha gente? E temos a barriga da semana, que não poderia faltar, mas, gente, ela tá dura, viu? Acho que deu uma esticada, assim, uma espichada. E já comecei a sentir um pouquinho de pressão, assim, embaixo. Não é regra, mas tipo uma cólicazinha. No próximo diário eu explico melhor como é que eu tô me sentindo, porque é algo novo, então deixa cair a ficha ainda. Mas acho que é um pezinho já, assim. Faz parte, é por um ótimo motivo e não é nada assim também. Me tire as possibilidades de fazer as coisas que eu faço. Tem que ter bom senso, tem que descansar. E não é descansar só o corpo, né, gente? Tem que descansar a mente também. O Dr. Bruno que falou isso. Medita bastante, que isso faz bem, isso ajuda, caminha. Mas aí eu vou compartilhando com vocês os próximos capítulos da gestação, porque muita coisa acontece, né? Mas é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Um beijo no seu coração, eu e a bebê vamos ficando por aqui. Deixa nos comentários então o que você mais gostou, me conta as suas presepadas de gestante ou como que você imagina que vai ser a sua gestação. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!